Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no verso 8 somente. Fala da história de um homem que a gente se maravilha ou fica maravilhado com a história dele. Um homem chamado Estevão. O verso 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Podeis assentar, glorificando o nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho deste homem. O nosso culto de quarta-feira, ele inicia assim um pouquinho mais tarde, 7h30, quando damos início aqui, geralmente 20 ou 15 para as 8, devido ao teu trabalho, aqueles que trabalham, têm as suas responsabilidades. Então, por esse motivo, o nosso culto inicia um pouco mais tarde, mas também termina um pouco mais tarde. Não é como no domingo que o horário é diferente. Então, sempre estamos aqui das 7h30 às 9h30. E eu quero, dentro deste horário que me resta, eu quero falar sobre este homem que a Bíblia relata, e o nome dele é Estevão. Um nome, meus irmãos, que deve ser lembrado, ser notado, porque não é só o nome Estevão que está em ênfase, mas aquilo que aconteceu na vida de Estevão, a sua história que ele viveu com Deus. A história de Estevão, ela não foi uma história tão fácil, ela não foi uma vida totalmente de regalias, de alegrias, mas ela foi como a nossa vida é no dia de hoje. E tudo que foi deixado, registrado na Escritura, tem uma conotação mais firme para as nossas vidas. Para quê? Para trazer sobre o leitor ou aquele que segue a Bíblia Sagrada, ou até mesmo ao ouvinte, trazer o quê? Robustez espiritual, trazer transformação, trazer em nossa vida aquilo que nós tanto necessitamos. E a Bíblia, ela é enfática nisso, porque a história da vida deste homem, chamado por Deus, escolhido por Deus, ela foi uma história brilhante, ela foi uma história marcante, mas também foi uma história, pastora Fernanda, sofrida. Uma história sofrida, de dias difíceis, em que ele poderia ter falado: Mauro, não, chega, esse Deus aí que me chamou para o sofrimento, uma hora alegria, uma hora sofrimento, uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, não. Ele poderia ter tomado uma atitude assim, mas ele não tomou essa atitude, ele prosseguiu, e houve momentos de glória, mas também houve momentos
cruéis na vida deste homem e que nós temos hoje para a nossa base espiritual, da nossa vida com Deus, alguns alicerces e algumas experiências para que possamos também vencer como ele venceu e prosseguir ao encontro de Cristo. Aleluia, que é o desejo de todo aquele que crê no Senhor. Agora existe um porém, a Bíblia vai dizer que Estevão, como nós lemos, era cheio de quê? Estevão, cheio de graça e poder. Diga assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais no meio do povo. Será que este homem era qualquer um? Para a Bíblia dizer, Diogo, que ele era cheio de graça e poder e fazia muitos prodígios, é porque era um homem voltado para Deus. Primeira coisa, era um homem que estava sempre ligado ao trono da graça, ligado a Deus. Agora, quem faz esse relato bíblico da vida deste homem Estevão são aqueles que com ele certamente conviviam. A comunidade que estava à sua volta o conhecia, e o conhecia muito bem, porque certamente um homem como esse, pastor Fernando, fazendo milagres, prodígios no meio do povo, sendo a diferença no meio daquela comunidade, ele era reconhecido, todos o conheciam. Então, Estevão foi o canal de bênção na vida de muitas pessoas, canal de milagres, através do Deus que o chamou e o comissionou para fazer uma grande obra na terra, assim como também te comissionou e como te chamou e como te escolheu também para isso. Agora a Bíblia vai dizer que ele fazia prodígios e grandes sinais. Agora a vida deste homem demonstrava o poder que há no Senhor através de um simples barro homem, porque nós somos barro. Muitos podiam até discordar dele em algum ponto, discordar dele em alguma questão, mas não podiam desaprovar as obras que ele realizava, as obras que acontecia na vida dele. Agora então, o cartão postal deste homem, o cartão de visita, como costumamos dizer, de Estevão, era o quê? Diga assim: o poder de Deus evidenciado na vida dele. Poxa vida, nós temos uma empresa, temos alguma coisa, você vai lá e dá o cartão, né? O seu cartão de visita. E a pessoa que quer entrar em contato com você por causa daquilo que você tem habilidade, você é profissional, ele vai ligar. Agora o cartão de visita deste homem de Deus chamado Estevão era exatamente o poder de Deus nele, sobre ele. Ninguém podia dizer: você não tem condições. Não, o que ele fazia já dizia: tem condições sim. Você não está preparado. Não podiam dizer isso. Você não tem estudo, você não é um teólogo aprofundado, você não tem condições, formação teológica, universidade. Ninguém podia dizer isso. Este homem esteve tão cheio em seus dias que foram poucas as suas brechas, e a Bíblia não vai mostrar
estas faltas que ele cometeu, mas certamente como homem houve faltas. Mas ele, em Cristo, em Deus, estava em perfeita comunhão. Aí é que está a diferença. Agora a Bíblia, no capítulo 6, vai contar uma história. Ela vai relatar que houve uma problemática na igreja daquela época, na igreja primitiva, a igreja que iniciou. E aconteceu murmurações entre aquela comunidade, aonde existia os helenitas, que está no texto que nós lemos. É você ler no capítulo 6 que você vai ver o que eu estou falando. E houve ali murmurações entre os helenitas contra os hebreus. E estes helenitas, eles eram descendentes de judeu. E os hebreus eram judeus palestinos. Os helenitas eram descendentes porque eles nasceram fora da nação de Israel, fora de Israel. Agora, entre essas duas culturas, podemos dizer, aconteceu o quê? Uma divergência. Porque acontece. Aonde houver seres humanos, vai acontecer divergências. Eu penso de maneira diferente que você. Você pensa de maneira diferente que eu. Mas agora a Bíblia faz-nos pensar de uma forma só. Nos leva a uma condição só para encontrarmos e seguirmos os passos de Jesus. Então, nesta divergência, os helenitas murmuravam, meus irmãos, contra os hebreus. Por quê? E por qual motivo? Porque havia uma deficiência na igreja daquela época. Em relação ao quê? A assistência social, pastora Fernanda. Existia uma deficiência. Os irmãos bem sabem o que fazemos aqui. Em dia de ceia do Senhor, os irmãos trazem alimentação. Para quê? Para assistência social, para amparar alguém, para ajudar alguém, para complementar o alimento na mesa de alguém. Agora, pessoas carentes naquela época já existia, como sempre existiu. Viúvas. A Bíblia, em outros trechos bíblicos, vai relatar de órfãos, de pessoas que precisavam de uma mão amiga, de alguém para ajudar. Agora, quando isso aconteceu, Pedro reúne os discípulos. Vocês bem sabem que Pedro, o Senhor Jesus disse assim para ele: olha, você me ama, então dirige a minha igreja. Você me ama, então pastoreia as minhas ovelhas. Não foi assim? Agora Pedro então precisa reunir os discípulos, e está no texto, no capítulo 6, na parte B do verso 2. Se os irmãos quiserem acompanhar e manter a tua Bíblia aberta, você vai ver. Vai dizer: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é razoável. No verso 3 vai dizer assim: mas, irmãos, escolhei dentre vós, no meio da comunidade, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço da assistência social. Agora olha só, na reunião dos discípulos, isso foi esclarecido. Não podemos abandonar o quê? A palavra. Não podemos abandonar o ensino bíblico.
para ficar somente na assistência social. Não, então escolha 7 homens para trabalhar nisso, para fazer com que este trabalho também continue, e nós ficamos na palavra do ensino, na palavra de Deus, ensinando a igreja também. Mas nós não podemos deixar de ajudar também na assistência social. Agora, os helenitas, que a Bíblia diz, estavam sobrecarregados na assistência social, enquanto os hebreus não faziam muito, porque era um costume na região das viúvas. E alguns comentários bíblicos vai dizer das aposentadas, né, da época, que não existia isso, mas é uma forma de expressar melhor para os irmãos entenderem, iam para aquela região. E estes helenitas estavam sobrecarregados nesta questão, neste serviçal. E os hebreus pouco faziam. Por isso houve uma grande murmuração, um queixume entre eles. Mas Pedro tomou essa iniciativa e pediu para eles escolherem no meio deles alguns homens. E aí a Bíblia fala 7 homens, homens de boa reputação, homens cheios de Deus, homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Não podia ser qualquer um. Olha, o que me chama a atenção é que homens cheios do poder de Deus, vê se pode, homens de boa reputação, cheios de sabedoria, só para cuidar da assistência social. Está vendo como que Deus pega nos detalhes? As coisas de Deus não podem ser realizadas a qualquer modo, de qualquer jeito, porque é apenas na assistência social daquela igreja, mas havia um critério estabelecido, e o quesito era homem de boa reputação, ou seja, irrepreensível, homem que não tem no que chamar a atenção, isto é irrepreensível, cheios do Espírito Santo de Deus e cheios de sabedoria. Atos capítulo 6, o que estamos relatando, versículo 5, vai dizer o seguinte, acompanhe comigo: o parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram entre aqueles 7, lá estava a Bíblia dizendo, vai dizer o nome de Estevão, e ela fala assim, ó, homem cheio de fé. Opa, acrescentou mais algo, já não era só cheio do Espírito, já não era só de boa reputação, já não era só cheio de sabedoria, a Bíblia vai dizer que ele também era cheio de fé e do Espírito Santo. O verso 6 vai dizer assim: apresentaram-nos perante os apóstolos. Eles escolheram, levaram até eles e os apresentaram, e eles oraram e colocaram as mãos sobre aqueles 7 homens, e no meio deles estavam este que nós estamos relatando, a história de Estevão. Eles colocam as mãos, oram por eles, como se estivessem empossando, dando-lhes autoridade. Mas há algo que me chama mais a atenção aqui. Antes do ofício, Estevão já era cheio do Espírito Santo de Deus. Antes do ofício, ou seja, antes de ele servir a mesa, ele já era observado dentro dos quesitos que foi pedido. A igreja já tinha visto ele realizando este tipo de trabalho,
se movendo no meio do povo, no meio da comunidade, no meio da igreja. Independente se era visto ou não, Estevão estava lá trabalhando. Aleluia, glórias a Deus. Estevão estava lá, pastora Fernanda, dedicando, cheio do Espírito de Deus. Agora, os apóstolos não precisaram colocar as mãos para eles serem cheios. Não precisou colocar as mãos, Diogo, para que eles fossem de boa reputação. Não precisou colocar as mãos para que eles fossem cheios de sabedoria. Não, eles já eram cheios de sabedoria. Antes do ofício, antes de ser chamado, eles já eram cheios, eles já eram sábios e já eram, aleluia, chamados por Deus. Agora, os apóstolos não precisaram de fato fazer isso para acontecer, eles já tinham para fazer. Eles já tinham entendido o chamado de Deus. É o que eu sempre digo aqui na igreja: quem separa obreiros não sou eu, é a própria igreja. Porque quando é separado, a igreja tem que dizer assim: ué, mas ele já não era pastor? Ué, mas ele já não era diácono? Olha, mas ele já não era presbítero? Ou seja, muitos já achavam que era, mas não era, mas já fazia o ofício. E é assim que devemos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa aconteceu na vida deste homem, porque já havia uma dedicação. E Estevão, antes de ser o diácono, porque aqui era uma separação ao diaconato, antes de ser diácono, já atuava como diácono. Sabe aquela coisa? Que a cadeira está fora do lugar, não precisa do pastor falar, ele já, antes de ser diácono, vai lá e arruma. Aí ele viu que colocou a cadeira no meio onde passam as pessoas. Não, meu querido, não põe aqui, não, põe aqui. Mas ele nem diácono é, nem cooperador é, mas já está atuando, já está fazendo. Não há uma necessidade de alguém, de um líder, falar a necessidade, ele já vê, ele já consegue discernir. E Estevão já estava nesta condição. Ele não olhou se o cargo era bom. Mas hoje a condição é diferente. Hoje tem que se chamar para conhecer. Quando chega alguém aqui que eu não conheço e que aceitou Jesus, eu sou obrigado a perguntar, sabe por quê? Você já roubou? É fácil fazer essa pergunta para alguém? Não, né? É difícil, né? Mas eu preciso saber. Eu preciso saber. Porque eu já vi acontecendo, e isso eu aprendi com meu pai. Acontecer de chegar na polícia, entrar dentro e prender um irmão. Meu Deus. E aí o nome da igreja é escandalizado. E para que isso não aconteça, quem está na direção, quem está ajudando a liderança, tem que estar sempre atento. Porque a igreja, os obreiros são os olhos que cuidam e zelam da igreja. Se o pastor não conseguiu ver, não há motivo, não há problemas por isso. Deus colocou-nos juntos para isto, para estarmos atentos e olhando tudo que Deus tem. Então, meus irmãos, Estevão não fez uma análise se era boa oportunidade ou não. Agora, o homem escolhido por Deus, a mulher escolhida por Deus, a sua vida já é dedicada a Deus. A sua busca não é só nos dias de culto, de quarta-feira, de domingo, não. O culto acaba aqui no domingo, mas segunda-feira está ele lá cultuando o nome de Jesus na sua casa.
Chega terça-feira, está lá de novo, dando glória a Deus. Jesus não voltou, vamos lá pela luta, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, porque Deus vai nos ajudar. E assim continua a nossa vida. Agora, para ser cheio, tem que haver requisitos. Para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que pautar a nossa vida diferenciada. Nós temos um caminho a percorrer. Estevão não dedicou horas em redes sociais. O evangelista Marcelo sempre diz aqui: se você quer saber como você está nas redes sociais, o aparelho fala, né? Quantas horas você fica em cada aplicativo, né? No Instagram, no Facebook, ele fala. E cuidado para você não assustar, tá bom? Dá uma olhadinha lá, procura saber. Aí você vai ver o quanto você está gastando de tempo nas redes sociais. Ou às vezes no sofá de casa, né? Só TV, só assistindo. Às vezes em queixumes, reclamando. Nós devemos sim dedicar tempo de qualidade. Temos que sentar para assistir um filme, lógico que nós podemos ver uma rede social, sim. Mas a Bíblia vai nos ensinar em tudo ser o quê? Moderados, comedidos. Temos que saber sair e entrar, como disse Salomão. E é interessante que ele fala sair primeiro e depois entrar, não aprender a entrar e sair, não. Porque quando eu saio, eu sempre digo aqui, por onde eu passei, se eu e a pastora Fernanda voltar, as portas estão abertas. Porque o crente, o homem de boa reputação, de sabedoria, cheio de Deus, aonde ele entra, ele pode sair, mas se precisar voltar, a porta está aberta. E isso é em tudo, não é só em igreja, é na nossa profissão também. Nós temos que estar dentro desse quesito. Agora, o plano de Deus é que eu seja, e não que eu tenha. Diga assim: o plano de Deus é que eu seja, e não que eu tenha. Você consegue entender isso? Estevão compreendeu isso. Ele falou, ele pensou, ele atuou. Eu preciso ser para ter. Eu preciso ser para ter. Sabe por quê? O eu tenho pode ser tirado a qualquer hora. Agora, o que eu sou não pode ser arrancado. Não tem jeito. O Mauro é cabeleireiro, não é isso, Mauro? Quem pode tirar de você essa profissão? Ninguém. É aquilo que você é, meu filho. Deus te deu como um dom natural. É lógico que você buscou, mas houve uma dedicação, mas ninguém pode tirar. E nós precisamos ser assim. O que eu tenho é por mérito próprio. Você sabia disso? Agora, o que eu sou é por favor e merecido. É aquilo que eu não mereço. Olha o texto que lemos. Estevão cheio de quê? Graça. O que é graça? Favor e merecido. O que é isso? É algo que eu não mereço, para eu ser o que Deus planejou para a minha vida. Aleluia. Essa é a graça de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Sabe, nós não merecíamos, nós não merecemos, mas Ele
fez, por sua graça infinita, acontecer o que Ele quer para nós. É simples. Quando eu sou por graça, eu tenho por quê? Por misericórdia. Quando eu alcanço a graça do Senhor, eu consigo ser pela misericórdia que Ele nos dá, não porque merecemos. Diga assim: eu não mereço nada, mas Ele tem feito por mim. As palmas glorificam o nome de Jesus. Aleluia. Quando a graça evidenciou na vida deste homem Estevão, e fez o invisível se tornar visível. Lembra do texto que lemos? Preste atenção aqui. Fez o invisível se tornar visível. O que ele fazia? Ele era cheio de poder e acontecia o quê? Fazia prodígios, grandes sinais, ou seja, havia cura, havia libertações no meio daquela comunidade. Certamente ele levantava as mãos e acontecia. Meus amados, nós precisamos ter tudo isso, porque a Bíblia nos ensina através de Estevão. Ele fez o invisível acontecer no ministério dele. Mas logo, diga assim, mais logo, os Sanbalates, Tobias apareceram. Sabia disso? Para quem não conhece essa linguagem, está escrito lá em Neemias capítulo 6. Sanbalates são aqueles que não estão satisfeitos e entram contra a obra do Senhor. Tobias são pessoas que não querem o progresso do Evangelho, não querem o progresso da sua vida também, em qualquer área dela. Agora, Atos, capítulo 6 e verso 9, qual nós estamos lendo, vai dizer assim: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam as divergências com Estevão. Ou seja, meus irmãos, ele estava fazendo algo para Deus, cheio de Deus. Acontecia prodígios e maravilhas, aconteciam milagres, mas a oposição se levantou. Aqueles que não gostavam se levantaram. Que coisa, não é? Estevão estava apenas, Eliane, no departamento da assistência social. Somente nisso. Ele só estava cuidando. É lógico que ele pregava. Se ele fazia sinais maravilhosos, é porque pregava, acontecia. Mas o departamento dele, nós podemos dizer que era somente assistência social. Mas a raiva deste povo que se levantou não era por aquilo que ele fazia, pelo cargo que ele tinha. Não era pelo que Estevão tinha, mas sim pelo que ele era. Não por aquilo que ele tinha alcançado, não, mas porque aquilo que ele era, aquilo que ninguém pode tirar. Agora vejamos na Bíblia, Atos 6, versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Isso aí eles não conseguiram tirar. O que eu sou pela graça gera em alguém incômodos, meus irmãos. Gera em alguém até mesmo a inveja. Aquilo que eu sou, não aquilo que eu tenho. Há um grande engano. É bem verdade que muitos querem aquilo que o outro tem, mas na verdade, se pudesse, ele seria quem você é, mas não consegue, aí vai por outra vertente.
Por causa da graça que você alcançou, que Estevão alcançou, pessoas queriam arrebentar com ele, queriam arrebentar com tudo que tinham, porque havia nele uma habilidade, não do homem, mas vinda de Deus. E você quer ver a fúria desse povo contra este homem de Deus? Está lá em Atos 6:54. Eu acho que é 7:54. É 7:54. 7:54. Vai dizer assim, ó: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração. Sabe aquela irritação de dentro para fora? Errilhavam os dentes. Tinha gente com raiva ou não tinha? Tinha gente com raiva ou não tinha? Bem nervoso. Estava nervoso. E a Bíblia diz assim: contra Estevão. Talvez os outros 6, Eliane, não atuavam como eles, por isso que a Bíblia relatou o nome dele. É lógico que a Bíblia fala dos outros, mas ela segue dizendo só o nome de Estevão. Por quê? Diga assim: por quê, pastor? Fala mais alto, meu, mais animado. 1, 2, 3. Por quê, pastor? Porque havia nele um brilho especial. Aleluia. Nele havia dons, havia habilidades dada por Deus. Quem que pode tirar a fé? Quem que pode tirar a sabedoria? É como eu disse do Mauro: quem pode tirar aquilo que Deus te deu para atuar na tua profissão? Ninguém. Este homem era cheio de Deus. A raiva é porque não podiam tomar, pastora Fernanda, os dons que ele tinha. E o versículo 15 vai dizer assim, ó: todos os que estavam assentados no sinédrio, eles estavam reunidos. Quando eles estavam debatendo com Estevão, eles estavam reunidos, fitando os olhos em Estevão, para a surpresa daqueles homens que estavam já nervosos com ele. Sabe o que eles viram? Olharam para Estevão assim, e a Bíblia vai dizer assim, ó: viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Eles não souberam explicar. Eles não souberam explicar. Viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Estava resplandecendo o rosto de Estevão. Mais oposição, certamente mais brilho havia. Eu posso dar asa à minha imaginação. Certamente tiveram um cerco no sinédrio. O sinédrio é como se fosse um templo igual aqui, e apertaram Estevão. E os outros? E os outros que os discípulos colocaram as mãos? Onde estavam? Mas Estevão foi pego. Agora o rosto de Estevão resplandecia. Estevão cheio do Espírito Santo. Alguém cheio de Deus, só pode acontecer isso, meu irmão. Sabe por que quando você entra em algum ambiente, a pessoa fala assim: mas peraí, quem é essa pessoa? Ela está falando algo que está mexendo aqui comigo, não é? Mas é porque habita em você o Espírito de Deus. Habita em você algo de diferente. Isso aconteceu com Moisés lá atrás. Quantos estão lembrados que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei? Não foi assim? Lá no filme que você assistiu, não foi assim? Ele subiu lá e ficou por um bom tempo lá. E ele ficou tanto com Deus, que quando ele desceu, ninguém conseguia olhar no rosto dele. Por quê? Porque estava resplandecendo a glória de Deus.
cheio. A Bíblia vai dizer lá em Êxodo 34, em verso 29, a partir do 29, que resplandecia. Por um tempo, não ficou só um dia não, e só um momento não. O povo de Israel, para falar com ele, Arão tinha que colocar um pano no rosto, que não conseguia falar cara a cara com Moisés, por causa do brilho que havia nele. Olha, que coisa. Amados, isso ninguém pode tirar de você, que é o brilho do Espírito Santo de Deus em sua vida. A glória, ninguém podia tirar de Estevão. Sabe o que eles fizeram contra Estevão? Contra este homem? Está lá no verso 13. Apresentaram testemunhas falsas. Olha só. Que depuseram, ou seja, foi depor. E este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Um verdadeiro complô contra a vida de Estevão. E estes homens que fizeram isto, eles subornaram, a Bíblia vai dizer, que subornaram, pagaram para eles depor contra a vida deste homem de Deus. Agora, como é que fica, meu irmão, alguém cheio de Deus e as pessoas fazendo isso contra ele, e Deus? Será que Deus não agiu por ele? Será que Deus o havia abandonado? Não, mas tem coisa que Deus permite-nos passar. Tem jeito não. Agora, os mesmos homens que subornaram, os que aceitaram o suborno também, tanto os que subornaram, que pagaram, e os que aceitaram o suborno, eles mesmos viram o rosto de Estevão brilhando, e o coração estava tão enfurecido, tão raivoso, que nada fez com eles. Imagine, irmãos. Põe a tua imaginação para funcionar. Você está vendo que existe algo de diferente na pessoa, naquele homem, brilhando no rosto, algo sobrenatural, e o coração fechado, duro. Eles mesmos viram o rosto de Estevão resplandecer, e nem isso foi suficiente para fazê-los parar. E aí, talvez, na mente de Estevão, eu dou asas à minha imaginação. Onde está o meu Senhor? Aonde está o meu Deus? E às vezes nós passamos por dias assim, e falamos o mesmo, não é? Senhor, onde está? Onde está a tua mão? Senhor, tu não estás me vendo? Nem sempre a nossa boca fala, mas aqui, ó, fala. Mas se você não sabe, é isso que te fortalece, é isso que te faz vencedor, é isso que te faz melhor, é isso que faz você caminhar, é isso que faz você ser diferente. Sabe por que não foi o suficiente para fazê-los parar, mesmo vendo o brilho no rosto daquele homem? É por isso que Deus, até nos dias de hoje, até os dias de hoje, Deus não prova nada para ninguém, nem para o provado, nem para quem está assistindo o provado. Deus não prova nada, porque Deus sabe que não adianta, porque Deus sabe que não resolve, porque o problema está na onde? No coração.
E quando está no coração, se não houver algo para fazer amolecer, ficar contrito, nada pode acontecer. Agora Estevão, meus irmãos, ele foi incriminado. Diga assim: Estevão foi incriminado. Como? Por um crime que não cometeu. Pergunta para mim, qual foi o crime dele, pastor? Não, ninguém entendeu, não. Deixa eu falar de novo. Qual foi o crime dele, pastor? O amor pelo próximo. Ah, mas isso é crime? Diga, qual foi o crime dele, pastor? Qual foi o crime dele? Foi ele estender as mãos para o próximo. Diga para mim, qual foi o crime dele? Qual foi o crime dele? Foi curar pessoas. Fala para mim, ele estava errado? Ele estava fazendo algo errado? Não. É por isso que Salmo 126, eu anotei para dizer aos irmãos, é um texto que você conhece, que vai dizer assim, Salmo 26, versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, pastora Fernanda, chorando e jogando a boa semente, enquanto semeia, volta com júbilo. E tem mais, com as recompensas, com seus feixes. Pregar, meus irmãos, não é fácil não. Conduzir uma igreja não é fácil não. Eu estar aqui, existem lágrimas que a minha esposa não vê. Existem lágrimas que o meu travesseiro conhece. Mas é assim que a Bíblia diz. E se eu vivo para pregar e prego o que vivo, ela vai acontecer na minha vida, eu querendo ou não. Eu vou ter que andar chorando enquanto semeio, mas um dia voltará com júbilo e todas as recompensas. Tem lágrimas que só esse piso aqui dessa igreja conhece, do seu pastor. Tem lágrimas que só o piso lateral da minha cama conhece. E assim nós vamos prosseguindo. Outro dia, o Samuel, meu filho, o terceiro filho, no outro dia perguntou: o que foi, papai, que você estava chorando na sala? O que era? Ou seja, pagando um preço. Enquanto você dorme, enquanto você tem o sono do justo, Deus me levanta para orar por tua vida. E não falo isso para ser reconhecido, não, de forma alguma, longe de mim. É porque eu entendo que tem um chamado, que fui escolhido para fazer algo que eu não dou conta, que eu não consigo, não estou habilitado, mas que Deus me chamou. E Ele me capacita, e Ele me orienta, porque se eu fosse habilitado, eu não ia para a oração. Se eu fosse habilitado, eu não estava pagando um preço, eu não correria atrás de Deus falando: Senhor, o que tu quer falar com a tua igreja? Ou é simples chegar aqui, abrir, vou pregar isso aqui, o que vocês querem que eu pregue? Não, não é assim não. Eu tenho que pregar aqui aquilo que Deus quer falar ao teu coração. E isso
demanda tempo, desgaste, separação. Para que isso aconteça, sermãos sem lágrimas não vai ter efeito. Pode até ter uma emoção, mas não vai ter efeito. Pode até emocionar. Existe um preço, líderes. A pastora Fernanda já falou isso hoje, quase que ela antecipou minha mensagem. Existe um preço, líderes, para fazer o chamado de Deus. Existe lágrimas, igreja, para atender a demanda que Deus nos pede. Existem lágrimas, até mesmo de filhos, de crianças, adolescentes. Existem um caminho, obreiros, a percorrer, que nós teremos que pagar este preço. Que falaremos: onde está, Senhor? Onde está a tua mão, Jesus? Onde está a tua providência? Aonde está o provedor? É bem assim. Sem lágrimas, diga assim: sem lágrimas não tem fundamentação. Não tem. Sabe o que acontece com Estevão? Ele foi condenado. Maiane, este homem foi condenado por um crime que não havia feito. E a condenação dele, a Bíblia vai dizer que ele foi condenado ao apedrejamento. Irmão, você já imaginou você morrendo? Pedra caindo sobre você? Gente de monte jogando pedra em você até você morrer? Consegue imaginar isso? Por mais que você tente fazer essa imaginação vir à tua cabeça, você não vai conseguir ter dimensão do que é isso. Agora, eles estavam dentro do sinédrio, e eu quero que você entenda que, como já disse, era um lugar fechado e tinha um teto. Mas olha só o que está no capítulo 7 e verso 55, vai dizer: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Quantos textos dizendo que esse homem era cheio do Espírito Santo? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Ele estava como aqui, irmãos, nos céus. Olha para cima. Você está vendo o céu aí? Tá não? Pois é, assim estava ele. Ele olhou para cima, mas ele não viu o teto que você está vendo, mas ele viu, fitando os seus olhos no céu, e viu a glória de Deus. Olha o que ele viu, Mauro. Ele viu a glória de Deus e viu ao lado de Deus Jesus sentado à direita, como a Bíblia diz. Havia um teto, mas Estevão viu o céu, pastora Fernanda. Ele não estava preso à circunstância, mas Estevão viu o céu aberto. Agora o 56 vai dizer assim, e eis que vejo, ele dizendo, e eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem, agora não está sentado, pastor Fernanda, em pé. Jesus se levantou. Primeiro, no verso 55, ele vê o Senhor assentado ao seu lado. Agora ele vê o Senhor em pé à destra de Deus. Jesus fica em pé para quê? Ele não tinha sido condenado à morte por apedrejamento? Não foi isso? Então ele já estava pronto para receber o seu filho amado. Simples. Olha, e aí vem novamente o Salmo 126, aquele que sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
Olha que encontro maravilhoso, meus irmãos. Olha que encontro. Imagine só, meu irmão, Jesus em pé para receber lá nos portões celestiais. Deixa eu ir lá receber o meu filho, aquele que eu escolhi. Olha a importância que você tem, meu irmão, porque Deus te escolheu, te chamou, você é dele, ninguém pode tomar você da mão dele. Agora inicia o apedrejamento. Agora é outra situação. O verso 55 é 56, o Senhor Jesus fica de pé. Agora inicia o apedrejamento, que está no 59. E o apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, o cara estava sendo apedrejado, e estava lá falando, Senhor Jesus, que ele já tinha visto Jesus em pé. Ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E aí o texto vai dizer que ele se ajoelha e clama em alta voz. Veja a última oração de Estevão, que fez efeito depois da sua morte. E ele se ajoelha e pede a Deus em alta voz, Senhor, não lhe consideres este pecado, o que eles estavam fazendo contra ele. Não lhe considere este pecado. Com estas palavras o texto vai dizer, ele adormeceu. Sabe quem estava lá? Quando ele adormeceu, o mesmo texto vai dizer, e Saulo consentia com a morte dele. Sabe quem estava lá? Aquele Saulo que nós conhecemos e pregamos, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, que se tornou Paulo. Era ele que estava lá assistindo o apedrejamento, a morte de Estevão, porque ele neste tempo era perseguidor da igreja. Agora a oração de Estevão, Eliane, a oração de Estevão, que disse, não lhe imputes este pecado aí, que eles estão fazendo contra mim. Paulo foi alcançado justamente por causa da oração de Estevão. E Saulo consentia na sua morte. E às vezes nós ficamos pensando, os teólogos ficam pensando, será qual que era o espinho na carne de Paulo? Eu não quero aqui afirmar de forma alguma, mas eu quero dar asa à minha imaginação para que você possa entender comigo. Imagine só, Paulo mais tarde foi salvo, Saulo foi mais tarde salvo, aí ele se torna Paulo, porque o próprio Deus tem uma sócio com ele, e agora ele vai congregar, aonde? Na mesma congregação. Será que os pais de Estevão estavam lá? Na congregação? O cara que tinha mandado matar Estevão, agora estava congregando com eles. Estava no meio deles. Que coisa, irmãos. Que coisa é essa? Paulo na mesma congregação, onde certamente havia parentes, pastora Fernanda. Pessoas que, se não fossem cheias do Espírito, pegava Paulo pelo pescoço também, ou o matava da mesma forma. Não é? Será que nós teríamos essa capacidade? Será que nós estaríamos aptos a isso? Que coisa é essa? Muitos, meus irmãos, discordaram do posicionamento de Estevão.
mas não puderam arrancar dele a unção do Espírito, a sabedoria que havia sobre ele. Não puderam arrancar de Diogo a fé que tinha nele. Mataram, mas não arrancaram o que ele tinha de valor. Aqueles homens não puderam tirar o poder que operava nele quando ele falava, como ele dizia, a unção sobre a vida de Estevão. Agora, os homens do Sinédrio não puderam apagar a chama do Espírito dentro da vida de Estevão. E eu finalizo, meus irmãos. O que você tem de mais precioso, diga assim, é aquilo que eu carrego em mim. Não é o que você tem, mas é o que você é. Não é o que você tem, mas é o que você é. Ninguém, meu irmão, pode arrebatar de você aquilo que você é. Ninguém pode arrancar de você a fé, a unção do Espírito. Ninguém pode mudar o que Deus fez. Escolheu você, te chamou de filho e fala: não tenhas medo, porque tu és meu. Aleluia. Ninguém pode tomar você, e tudo que Deus te ensina. Você tem riquezas insondáveis, cada um de nós temos, diferenciadas umas do outro. E o mundo aí fora não valoriza você. Mas Deus só te oferece coisas valiosas. Pastor Duarte esteve muito tempo congregando nesse lugar e o Senhor o levou para a glória. Mas muitas vezes ele disse aqui eu não tenho casa própria, né, pastor Fernando? Aqui eu não tenho casa, mas eu tenho certeza que tem uma casinha preparada para mim na glória. Essa é a certeza que ele tinha. No céu tem algo esperando por você. Tem algo que Deus preparou, que Ele não revelou e nem vai revelar. Ele vai te revelar quando Ele ficar de pé para te receber, quando você encontrar com Ele. Diga assim: eu preciso valorizar o que Deus tem me dado. Aprecie o que Deus tem te dado. Deus tem te colocado em lugar de honra, pois é o lugar que você está hoje. Fale como Deus fala. Ande como Jesus andou. Faça o que Jesus fez. Ame a Deus. Ame as pessoas. Isso faz de você cheio do Espírito Santo de Deus. Isso faz de você um homem diferenciado. E que o Espírito de Deus possa falar ao teu coração de forma gloriosa. Porque aqui apenas relatamos o que um homem viveu na presença de Deus. E que nós possamos tirar desta história proveitos para seguirmos uma vida adiante, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, e as palmas glorificam o nome de Jesus.